Olá, sejam todos bem-vindos para mais um E-Talk, o segundo episódio do podcast da Imóvel. No episódio anterior, nós conversamos com o Luiz e também com o Carnicelli, do Café Imobiliário, sobre a pitch de vendas nos mais diferentes momentos da captação de imóveis. E hoje nós vamos vamos aprofundar ainda mais o que nós demos uma pinceladinha na semana passada, no episódio anterior, para falar sobre nichos. E hoje os nossos convidados são a Bruna, é a nossa rede de vendas, Orlando é consultor de vendas e também corretor de imóveis, e o Luiz, o CEO da Imóvel. E aí, vamos falar sobre essa importância de nichar esse público, de segmentar. No seu ponto de vista, Luiz, qual que é a relevância dessa segmentação estratégica? Legal. Então, basicamente assim, né? O que a gente falou na semana passada? Uma visão macro de como que o corretor ou imobiliário ali, de fato, tem que se posicionar para ter uma performance melhor, né? Então, como o João bem falou ali, desde o processo de captação, passando lá por toda a intermediação, o fechamento até um pós-venda, tá? Hoje o objetivo aqui é a gente falar da fase inicial. Como que eu monto a minha estratégia, como que eu vou olhar, por exemplo, o mercado que eu estou atuando ali, né? Eu vou focar num nicho, vou focar em que tipo de perfil, região, ticket, característica, público, de novo, de acordo com o município que eu estou trabalhando, né? Porque, de novo, essa é a nossa base, a base ali do corretor. É onde vai ser a fundação dele. A fundação, porque é a partir dali que começa todo o desenvolvimento. Seja uma estratégia que já exista ou uma estratégia que vai ser desenhada nova, né? Então, assim, entender o mercado, para a gente discutir depois, entender o mercado, entender o momento econômico das coisas, como que está ocorrendo ali basicamente as flutuações, as características do mercado que ele atua, essa é a premissa básica. Vamos supor que o cara cai de paraquedas ali numa cidade, né? Não tá legal, tipo assim, não tá legal a minha operação, eu quero mudar. Ou eu vou abrir uma operação nova, ou quero remodelar a minha operação. Por onde você acha que tem que começar? Primeiro, qual é a base dele, de alteração, né? O que ele vai fazer? Ele tem que primeiro conhecer o mercado que ele já atua, isso, certo? Pensando no cara que já está há 20 anos atuando ali, e identificar daquele mercado o que ele pode aproveitar em outros. Na minha opinião, qual informação ele consegue aproveitar, certo? Tipo assim, eu já sei como falar com esse público. E desse público, o que identifica de padrão num público que ele quer atingir, digamos, pensando em ticket, né? Se ele vai migrar de um ticket médio, ele vai ter que pensar como é o comportamento de cada pessoa. É que, para começar, ele já tem que entender a área onde ele vai trabalhar. Se ele vai definir se é uma cidade maior, um perfil de cidade um pouco menor, ele precisa identificar qual que é a região que ele vai atuar. Feito isso, ele vai ter que primeiro entender qual que é o ticket médio dessa região, se está dentro do que ele espera trabalhar. Né? Então, ele precisa primeiro fazer vislumbrar isso no mercado, que muitas vezes o corretor não tem essa visão. Então, ele chega tirando para todos os lados. Né? E esse é o erro, porque aí ele não tem um padrão, ele não vai nichar aonde ele vai atuar. Eu vejo isso como um problema. Ele não se posiciona, né? Isso. Então, cara, assim, nicho é fundamental no imobiliário. Nicho é fundamental. Sim. Porque senão o cara fica com um portfólio totalmente diferente. Aleatório. Ele não vai se comunicar direito com nenhum dos públicos dele, porque como a gente falou, todo mundo sabe, sempre um imóvel está muito atrelado a um tipo de persona, pela característica, pelo contexto, um pouquinho do que a gente falou esses dias, e isso de fato vai atrelar com a comunicação que ele tem que ter com aquele público. Sim. Né? E assim, para ele entrar num público, ele tem que saber se ele se comunica com a mesma linguagem. Né? Exato. Então assim, tudo está nessa consonância aqui, né? Então acho que a primeira coisa, cara, o cara tem que entender o seguinte, o que está performando melhor. Porque o que aconteceu, sei lá, há 2 anos, ou há 3 anos, ou há 5 anos, ou está acontecendo agora... O mercado muda, né? Aí imagina o seguinte, vou bolar uma estratégia baseada no que aconteceu. Já era, cara. Então eu tenho que estar de olho no que está acontecendo e qual é o indício que vai acontecer. O passado ele só serve de informação do que você já encontrou, ele não serve, entendeu? Não serve. Que nem o mercado financeiro. Para performance passada não significa performance futura. Olhar gráfico que você já passou. Né? Então vou ter que olhar o seguinte, beleza, cara, como é que está a realidade da cidade X?
que está vendendo aqui, qual que é o perfil dessas transações, quem está comprando, o que está ocorrendo na cidade, o que tem de novas operações, está vindo tal tipo de indústria, como é que está a economia aqui, qual que é o macro da economia local. E dependendo da cidade, a gente fala em bairro até, né? A pessoa tem que Isso, saber não, o bairro, região, dependendo do tamanho da cidade. Tipo, claro, naturalmente uma São Paulo, cada bairro tem a sua realidade, né? Sim. Mas uma cidade média, sim, vamos dizer assim, que a gente brinca aqui, eu sempre falo as cascavéis, né? São as cidades entre 300 e poucos mil habitantes, que tem mais ou menos umas 100 no Brasil. É o grande core aí, né? Sim. Onde vai ter um mercado imobiliário interessante. Eu vou olhar o seguinte, cara, o que puxa a economia dessa cidade? Beleza, entendi o contexto. Porque vamos supor, se é uma cidade agro, ela vai ter as flutuações. Se é uma cidade industrial, ela vai ter flutuações. Se é uma cidade turística, ela vai ter flutuação. Então, exato. Primeiro eu vou entender a realidade da macroeconomia. Beleza, entendi. Agora, cara, é o seguinte, o que me dá aqui o maior pool? Aí eu vou entender o posicionamento das outras empresas. Porque também não adianta eu brigar num mercado que não vai ser grande o suficiente e eu não vou ter market share. E muitas vezes esse mercado está saturado. Então, exato. Então, legal, cara. O melhor mercado que mais performa é tal ticket em tal região. Beleza, mas pô, tem 20 empresas trabalhando nisso. Meu market share vai ser pequeníssimo. Então, eu quero ser um peixe grande num aquário pequeno, né? Ou um peixe pequeno num aquário grande. Sim. Então, eu vou escolher a minha estratégia. Eu vou entender a realidade, vou entender o posicionamento das empresas. Legal, cara, achei aqui um nicho bacana. O que vai ser o nicho? Vai ser, de novo, ou região. Cara, eu vou focar nessa geografia aqui. Sim. Eu já vou falar com um tipo de público. Ou vou focar nesse ticket. Sim. Posso dividir ali, né? Sai da região e vai para a pessoa, né? Vou dividir. Cara, vou focar em imóveis até tal ticket, ou entre tanto e tanto. A gente mais ou menos sabe para cada região o que funciona, né? Sim. O que funciona. Isso é fácil você conseguir mensurar. Enfim. E aí depois eu vou para as características. Aí eu vou montar a minha estratégia de ataque naquela região. Eu vou montar meu camping ali, né? Vou montar minha base, entre aspas, minha base militar. E a partir daquele ponto central, vou começar o meu processo ali de expansão. Primeiro você tem que dominar a minha bandeira, isso. Dominar a tua quadra, né? Exato. Porque é um domínio territorial. Naturalmente, você eu vim pensando muito nisso. Em expansão, primeiro você tem que dominar. É igual um fungo, né? Ele começa aqui, ele vai expandir, ele vai crescendo. Porque, cara, o que é o imobiliário? Ele é fixo, físico. Não tem como isso. Então, a estratégia é a seguinte. É fincar a bandeira ali. É uma estratégia militar, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Porque eu preciso ter um domínio territorial. Imóvel é um bem físico. E por ser um bem físico, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Vou estar trabalhando de maneira estratégica no digital, com a mente das pessoas que estão em lugares diferentes, mas os ativos que eu vou trabalhar não mudam. Então eles estão ali. Eu vou dominar aquela região, é fato, eu preciso dominar aquela região. Né? É região o quê? Eu já defini por que eu vou trabalhar lá e primeiro, qual é o potencial que eu tenho. E aí eu já consigo ter uma estimativa de quanto eu vou faturar nos próximos X meses. Sim, a partir do momento que você já definiu o teu mercado, a tua região, atingiu essa expansão, você consegue ter previsibilidade de... Tá. E aí antes de eu falar, o que vocês acham qual é o trabalho para montar essa estratégia? E aí, cheguei, como é que eu vou montar essa estratégia? Onde eu vou tirar esse número? O que tem de transação? O que tem de imóvel? O que tem de pessoa? Onde eu vou tirar esse tipo de informação? Porque não é fácil, né? Sim. Não é tão simples, né? Fácil falar, né? Não, para nós mas imagina o seguinte... Mas para quem chega, né? Isso, exato. Quem chega de paraquedas, é o nosso ramo, digamos. Exato. É o nosso mercado, a gente está com os dados aqui. Exato. Mas para o cara que chega de paraquedas, ele fazer isso sozinho, já é apanhar, né? Vai apanhar bastante. Essa é uma dor, né? Porque o corretor não sabe. E muitas vezes, por falta de conhecimento, ele fica perdido. E aí ele vai atirando para todos os lados. Então ele não monta um perfil de estratégia para ele. Ele não tem. Puxando para o vendedor é onde a gente entra, né? Sim. Porque o cliente ele vai ter acesso à demanda da região, quais são os imóveis anunciados em determinada região, ele já vai identificar qual é o padrão de ticket também. Porque o que está sendo vendido em determinada região é o padrão. Sim. Não tem o que foge disso. Sim. Cara, imagina assim, é montar os potes ali. Qual pote eu vou beber que vai me dar mais, vai me encher mais aqui, né? Seja me encher mais rápido ou me dar mais tempo para poder me alimentar de outro pote. Né? Exato. Aí é o seguinte, quantos imóveis tem ali? Né? Porque imagina o seguinte, toda conta financeira ela é baseada num determinado volume
numa determinada taxa de conversão e num determinado ticket. Sim. Volume, taxa de conversão e ticket, eu tenho o meu potencial. Ponto. Né? Então, legal, cara, vou olhar o seguinte, região 1, potencial, tamanho de mercado, conversão esperada, número de empresas trabalhando, Sim. número de operações existindo. Região 2, região 3, região 4, região 5. Eu vou planificar isso aqui. E aí vou escolher. Sim. O que eu quero? Eu quero velocidade, quero mais recurso, eu quero mais, vamos dizer assim, penetração de mercado. Qual é a minha estratégia, né? E outra, se é uma estratégia de curto, médio, longo prazo. Isso. Não, mas onde ele vai atingir melhor? Pensando que vamos supor, cara, tem que ser uma estratégia de pelo menos uns 18, 24 meses. 18, 24 meses. Tem algumas tipologias que são mais resistentes a qualquer tipo de mudança. Por exemplo, quando você fala um ticket mais baixo, independente da cidade ou do momento econômico, vende. A não ser que esteja uma taxa de juros assim, exorbitante, estratosférica, fora do comum. Então, basicamente assim, a gente sabe que tem alguns tipos de ativos que são mais resilientes. Então, independente do momento, esse cara continua performando bem. Sim. Por exemplo, é um imóvel de ticket mais baixo. O Brasil tem um déficit habitacional brutal. Sim. Né? Uma mudança leve ali em taxa de juros já impacta diretamente no volume de deals que eu posso ter naquele perfil. Sim. Então, e de novo, a não ser que tenha uma taxa de juros colossal, absurda, estratosférica, aí aquela não vai ter deals ali. Sim. Mas aí eu posso ter aluguel. Sim. Então assim, É sempre onde você entra a tem locação, uma... né? Então, a locação ela é constante. Exato. Sempre você tem uma estratégia. Por exemplo, um número bem quente agora, saiu ontem esse número. Estados Unidos, taxa de juros está quase 7% de financiamento mortgage, está quase 7% ao ano. Absurdo lá. Sim. A nossa está uma média aí, perto de 10%. Então assim, quando começa a subir muito a taxa de juros, os caras vão migrar para locação. Sim. Então não vai. Exato. Então, sempre você tem uma estratégia contra medida. E não é nem muito migrar, né? Se manter na locação. Né? Migrar o corretor, mas a questão o consumidor, né? Ele vai se manter. Não, mas de novo, se a gente está falando, vamos tirar todos os outros tipologias da jogada aqui. Vamos tirar comercial, vamos tirar industrial, vamos tirar os outros. Vamos focar só no residencial primeiro. Sim. Sempre você tem demanda. Sim. Sempre você tem demanda, porque é um bem, uma coisa intrínseca do ser humano ali. Sim. Né? E isso é uma coisa que a gente percebeu, por exemplo, na pandemia. Né? Na pandemia o mercado imobiliário cresceu. Sim. E é justamente isso, as pessoas precisam morar. Sim. Isso é fato. Sim, é básico. Então é básico. isso vai se manter, independente da taxa de juros. Sim. Né? Aí a diferença é que a pessoa ela vai mudar a estratégia dela e em vez de comprar um imóvel financiar, ela vai alugar. Isso. Então, a zona ali nessa, qual é o movimento econômico que está tendo? Taxa está subindo, taxa está descendo, forecast ali, como é que está a economia da minha cidade. Eu já vou ter um bom cheiro ali, de fato, dessa estratégia que vai me direcionar nesses próximos 18, 24. Não adianta ir só por vontade própria, né? Você tem que analisar como está a realidade do mercado, né? Não, o cara pode fazer isso, só que ele vai ser mais um. Sim. Ele não vai ter nenhum diferencial competitivo, ponto. E segundo, ele não vai ser referência. E aí, lembra do processo de comunicação com o público dele? O que ele está passando ali para que ele seja o cara procurado? Primeiro no processo de captação. Para ser posicionado, né? O cara que... Sim. Porque se eu domino aquela região, aquele nicho, eu sou referência. Então, naturalmente, claro, um cara referência, ele não vai falar bobagem, né? Senão ele já não vira mais referência. Deixa de ser, né? Imagina o seguinte, sou referência naquilo, sou autoridade naquilo. Eu sou o ponto focal para aquele tipo de negócio. Se é um pote legal, que eu já estou dominando bem, cara, eu tenho um território aqui a ganhar. Depois eu posso crescer em outros territórios? Posso, óbvio, né? Mas enquanto eu já tenho a minha primeira estratégia, né? Depois executa isso aqui. Pode delegar, né? O crescimento te leva a delegação. Pode. O que eu faria? Talvez eu não cresceria na mesma cidade. Sim. Eu faria a mesma estratégia em outra cidade. Tipo, eu me dei bem nesse nicho, eu vou procurar cidades onde esse nicho vai funcionar. Exatamente. A gente falou muito sobre essa visão mais macro, sobre a visão mais abrangente. E se a gente fizer é importante também uma autoanálise do corretor, não seria assim, do histórico de vendas, da afinidade que ele tem, dos contatos que ele tem para realmente fazer. Qual que é o ponto de vista? Já entra essa parte mais... Isso é um pouco linkado ao que o Alexia acabou de falar sobre o cara
deu certo aquilo que ele está fazendo, ele se posicionar numa outra cidade. Ele já identificou qual que é o negócio dele. Isso. Vamos dizer assim, onde ele se dá bem, qual nicho ele se dá bem. É isso, porque querendo ou não, como a gente falou, o posicionamento dele vai estar atrelado com as pessoas que ele vai atrair, que é o público dele, de ambos os casos. Não, puxa da parte do cara que já se posicionou numa cidade, ele sabe qual é o nicho dele. Então, basicamente assim, esse posicionamento vai estar atrelado com a comunicação para com o público dele, seja o público dos proprietários, com quem ele vai falar para fazer uma captação, ou o público dos compradores, que é quem ele vai interagir no momento da venda. Então, toda pessoa tem um determinado grupo que ela se dá melhor. O feeling, né? Ele sabe que ali ele vai bem, né? E nesse caso não tem certo ou errado. O cara vai ter que atuar onde ele fala. Exato. E aí isso vai ser fruto do contexto dele. Então, tipo, o que eu leio, o que eu falo, com quem eu convivo, com quem eu me dou melhor, é onde eu vou ter um bom relacionamento para fazer negócio. Sim. Né? Sim. A linha de engajamento dele, né? Vai ser onde ele se posiciona melhor, onde a linguagem dele funciona. Isso. Não adianta o cara querer se reinventar total se ele não vai se encaixar onde ele está imaginando, né? Sonhando. O cara, vai ficar artificial. Sim, o cara ama surfar, andar de skate e vai querer vender imóvel rural. Isso. Vai ter dificuldade. Exato. Entendeu? Então, mas vai ficar artificial, porque quando ele for interagir não é o perfil dele. Nada a ver, cara. Sim. Entendeu? Tudo bem, ele pode mudar? Pode. Não impede, né? Exato. Não impede. Não Exato. Mas ele vai Mas tem um trabalho grande ali. Ele vai ter que dedicar um esforço maior para isso, porque não é o perfil dele. Porque ele, de novo, ele tem que interagir com ele tem 2 clientes, os proprietários e os compradores. E aí, cara? Rapport, né? Sim. Ele vai ter que falar com as 2 pessoas, né? Exato. E aí é público diferente, muitas vezes, porque o proprietário pode ser um cara investidor, mega milionário e o cara que vai consumir aquele produto dele não é. Isso. Né? E ele tem que saber falar com os 2 públicos. Isso. Inclusive, ter uma clareza muito profunda dessas personas, né? De quem que é esse público efetivamente. Sim, desde o que ele consome, os lugares que frequenta. E isso vincula lá no início com a estratégia. Porque eu já estou estudando esse mercado. Lembra que todo imóvel diz muito sobre uma pessoa. Então, se eu vou atender aquele mercado, ou eu começo entendendo o mercado, ou eu começo entendendo as pessoas. Mas elas são... atreladas, né? Sim. É indissociável esse negócio aqui. Então, assim, uma vez que eu estou estudando, a persona já está atrelada ali. E não desgruda. Sim. Não desgruda. É muito nítido. E vai ser o quê? Perfil de renda, perfil socioeconômico como um todo, momento de vida desses caras, que a gente falou que era o tal do contexto prático, é tudo igual, muito parecido. Né? Você pega prédio, por exemplo, determinados edifícios só tem médico, determinado edifício só tem professor, determinado edifício só tem profissional com o perfil A, B ou C. Nitidamente é assim. Então, quando eu já vinculo a minha estratégia aqui, a persona vem junto. Ela já vem junto, né? Ela vem junto. E aí, junto com a estratégia, eu vou mensurar o volume. Lembra que eu falei do potencial? Sim. Qual é o volume que eu tenho aqui? Eu acho que então a gente poderia falar um pouquinho mais sobre alguns nichos específicos, como é, por exemplo, o caso da locação e o caso da compra e venda de imóveis usados, que representa uma grande parcela hoje no mercado. Então, como o corretor poderia se posicionar a partir desse momento que ele já definiu essa estratégia? Tá. Vamos puxa então. Basicamente. E daí entra aquele papo que a gente bateu antes, que eu já comentei sobre imobiliário de 40 anos, que trabalhava locação e venda, e daí tinha aquela visão de que a locação era só o pagador de contas, né? A locação era pagador de contas e lutando na venda, até que definiu, percebeu que se focasse na locação ali, atingiria metas maiores, né? E fala assim, não, hoje a gente vive da locação, a imobiliária não é venda mais, é locação. É que a locação ela é mais trabalhosa, né? Porque ela envolve vários processos ali do gerenciamento da carteira, desde o processo que você está... E é rápido. Sim, só que ela é mais... Você precisa ter uma gestão grande para conseguir. Não, é totalmente diferente os dois. São mercados totalmente diferentes. Caminho, Mas eu vejo como um grande potencial a locação. Né? Ela se mantém, ela tem mais estabilidade, é muito mais fácil. Sim. E se você trabalhando com uma região, com uma cidade universitária, por exemplo, você já segue um padrão também. Você já tem uma sazonalidade, né? Não, porque depois, por exemplo, perfil de locação. Ou vai ser região empresarial, de trabalho, assim, né?
ou, enfim, de trabalhadores, estudante, ou algum outro perfil. Então vai estar muito vinculado a uma E turismo. taxa de emprego. Turismo, temporada. Também. Mas daí é locação por temporada. Locação por temporada. Né? Mas está muito vinculado à taxa de emprego esse número. Então o que eu vou olhar? Como é que está a flutuação dos empregos nessa realidade? Cara. Porque o que vai estar... toda a operação de locação vai estar vinculada com uma operação de seguro junto. Sim. Então você tem vários processos novos hoje, mas nunca muda de você ter uma renda suficiente, pelo menos aí, né, um terço do que vai ser alocado. Exato. Então, o ticket vai estar atrelado à renda. Sim. Que está atrelado a como está o mercado daquela região, né? Isso. Que daí entra o desemprego ou não. Isso. Sim. É isso aí. E E a venda... Mas tem a questão que você falou bem no início ali em relação ao mercado de imóvel mais popular, Uhum. que é a resiliência do mercado. Esse é total. Esse é total resiliência. Né? O cara, exato. ele vai ter sempre um fluxo constante ali Exato. de imóvel entrando, saindo da carteira e muito rápido. Né? Exato. Não é um cliente que você trabalha meses, você trabalha dias. Né? É uma operação mais simples. Sim. E você tem uma base gigantesca a ser trabalhada. Ali falta produto. Sim. Mas a gente pode Aí dizer falta que quase não tem corretor autônomo com locação, né? Quase não tem. Quase não tem. Tem um volume baixo. Sim, Tem um porque... volume mais Mas então, baixo, mas porque por ele tem que quê? ter uma estrutura Porque maior. tem que ter uma... Exato. Ele Porque tem que é um ter uma estrutura business... maior. Exato. Ele não é um business muito de relacionamento tanto quanto a venda. Ele é um Sim. business mais de recorrência, mais de administrativo, como o próprio nome diz. Sim. Né? Administração. Porque ele não, de novo, por ser um contrato perene não vai, pelo menos 12 meses ali. Sim. Acontece muita coisa ao longo desses 12 meses, né? Dá problema, então tem que ter uma estrutura de amparo, reforma, tem que ter uma estrutura jurídica, tem que ter uma estrutura... É para tudo, né? É para manutenção, é para Então, socialização desse imóvel, é isso tudo. Isso. Já a venda é mais simples. Ela tem uma relação mais pessoal num processo de transação. Depois ela tende a ficar um pouco mais... Até se desfazer um pouco, mantém um relacionamento, mas não que é errado. Né? Mas assim, ela tinha que diminuir, imagina um gráfico assim, né? Ela diminui, mas ela não morre. Ela Não tem que pode se manter, morrer, né? você tem que Ela manter a diminui, relação. mas ali o coração tá ali. Né? Tá em coma, né? Exato. Ele tá ali, né? Sim. Sinais vitais tem que ficar Quer vender o rolando. imóvel, ele tem que lembrar de você. Ele comprou o imóvel. Então você vê, é diferente. Enquanto uma aqui tem que o tempo todo interação, a outra é uma interação muito maior no começo, depois e ela precisa Mantém. continuar. Exato. Isso é fundamental. Enfim. E aí vem o processo, por exemplo, como que eu começo isso aqui? Né? Onde que eu vou buscar a base aí para me alimentar? De novo, eu como imobiliária, como corretor, tanto na locação quanto na venda, eu preciso ter produto. Sim. Eu faço intermediação. Não adianta você ter o cliente e não conseguir atender ele, né? Não, exato. Sim. Não, mas das duas pontas, né? É. Das duas pontas. São dois clientes, na verdade, né? Não adianta você ter um Você cliente. Sempre. tem que ter os dois. Sempre. Não, de novo, eu como empresa tenho os dois. Aí às vezes eu como profissional tenho um. Né? Então depende de quem eu sou aqui nesse jogo, né? Nesse filme aqui, qual que é a minha posição. Mas vamos supor que eu sou imobiliário e tenho as duas, tanto locação quanto venda, e tenho captação e intermediação. Tenho as duas coisas aqui. Sim. Enfim, eu tenho que buscar produto. E aí como é que eu me posiciono para eu ter produto? Porque o produto não está comigo. O produto, eu digo aqui, é um imóvel, né? Sim. Ele existe, porque eu fiz o estudo, tem a minha estratégia. Tudo que foi feito antes da fundação. Mas como eu faço para esse produto sair do mercado e vir para dentro da minha... Carteira, né? Exato. Tá na minha vitrine, tá? Isso. O que eu tô expondo hoje? Exato. Né? O que eu faço aí? É onde a gente entra, né? É onde a gente entra. Onde a gente entra. A gente tá aí com essa plataforma para captação de imóveis. É onde o cara vai encontrar o produto, ele encontra o que está disponível no mercado e quem são os proprietários, né? Os responsáveis por esses imóveis disponíveis no mercado. Isso. Certo? Basicamente isso. Além disso, ele consegue já qualificar, né? Quais são os imóveis que eu quero trabalhar. Então você já gera uma vitrine, né? Mas uma vitrine direcionada. Otimizada. Otimizada dentro do seu nicho que você definiu antes.
todo aquele processo da fundação ali, definir. Então eu vou entrar em contato com quem? Com quem tem aquele imóvel que eu quero colocar dentro do meu padrão, certo? Não vou atirar para todo lado. Né? Isso. Uma coisa é você ter o cliente comprador, né? Daí você atira para todo lado. Sim. Na hora que o cara que depende do momento que ele tá. Sim, se ele tá no momento da compra, né? Se ele tá no momento da olhadinha, talvez você não faça tanto esforço. Né? Mas, no geral, você tem que ter o imóvel na carteira para atender aquele cara. E se você não tiver, você tem onde buscar. Para isso está a nossa tecnologia. Certo? Dentro do potencial, dentro do perfil, dentro da região, vou atacar esses caras. E aí eu vou montar o meu fluxo de trabalho. O que eu vou entregar para fazer com que esse imóvel venha para mim? Eu não posso chegar lá, bom dia, sou fulano, quero vender seu imóvel. Mais um cara me ligando? Eu quero vender, né? Aquele que oferece ajuda, né? Você gostaria de uma ajuda para vender esse imóvel? Né? Qual que é o meu colateral ali, né? Porque se eu quero uma coisa, eu tenho que entregar uma coisa. Mas você tem que uma ordem natural da vida. Eu acho que é aí que o corretor ganha. Aí é o ele posicionamento. tem o diferencial quando ele se posiciona. Aí é o posicionamento. Então, mas o posicionamento é a estratégia dele, entendeu? Sim. Agora, como é que a estratégia vira execução? Essa é uma das maiores dúvidas que os nossos potenciais clientes hoje têm quando eles questionam no Facebook ou no Instagram. Eles pensam assim, tá, mas e aí, a partir do momento que eu tenho esse contato, como que eu vou fazer essa abordagem? Como que eu vou me posicionar e realmente passar confiança pro proprietário? Porque ele tem que se posicionar como um especialista do mercado imobiliário. Ele pode usar até a gente como base. Ele pode falar de onde ele tem. Ele seria o quanto mais transparente ele for com o cliente, mais realista, eu acho mais interessante. Mais confiança o cliente vai ter. Vai falar, tá, mas você conseguiu meu contato de onde? Olha, eu trabalho com a maior base de dados da América Latina. Por isso eu consegui esse contato. Tá. Cara, uma das coisas que eu acho muito eficiente, aí é uma coisa minha, né? Foca em fazer uma boa avaliação na hora de falar com esse proprietário. Entender ele, né? Não, avaliação do imóvel? Uma precificação. Supondo que o imóvel já esteja disponível no mercado. Sim, daí você já consegue chegar com a avaliação feita, né? E em quase todas as vezes vai estar errado o preço. Sim, com certeza. Fato. Por quê? Porque esse proprietário, por não ter sido bem amparado, bem atendido, já previamente, ou porque ele quis entrar no mercado sozinho, enfim, ele precificou errado. Ponto. Precificando errado, ele não vai vender. Talvez ele foi atendido por um profissional que não se posicionou, né? Tipo, o cara chega e fala o preço, você sabe que o preço tá fora, exato, mas para não perder, a captação. Cara, para você mostrar autoridade, você mostra um estudo de mercado. Mostra que você sabe do que você tá falando. Exato. Aí você ganhou a confiança do cara. Porque você já trouxe um colateral aqui. Não tô vindo falar bobagem aqui para o senhor. Não tô vindo falar bobagem para o senhor. Tô vindo trazer um estudo mostrando o que acontece nessa região, o que acontece com essa categoria, o que acontece com essa faixa de preço e por que o teu preço tá errado. Sim. Aí eu ganhei a confiança do cara. Eu falei, deixa eu montar uma estratégia para você, vamos montar junto uma estratégia. Qual que é o teu objetivo? Você colocou esse imóvel à venda, por algum objetivo, né? Aleatoriamente. Quer comprar alguma coisa? Então, aleatoriamente ninguém vai colocar tirar a mãe da forca, o que você quer fazer? Então, ele tem algum objetivo ali, beleza. Agora eu vou te entender. Por que você quer vender isso aqui? Beleza, eu tenho estratégia A, eu tenho o objetivo A, B, C ou D. Cara, então a gente vai fazer essa estratégia aqui. Se o teu objetivo é vender mais rápido, por exemplo, vamos trabalhar em alguma coisa aqui, reduzir, trabalhar com esse tipo de divulgação, fazer esse tipo A, B, C de trabalho. Não, minha estratégia aqui é ganhar o máximo possível. Beleza, cara, vamos trabalhar alguma coisa de permuta. Vamos trabalhar alguma coisa, talvez em outra cidade. Você possa lucrar no próximo também, né? Isso. Pensando numa permuta. Isso. Às vezes você vende abaixo, mas compra abaixo. Também, né? Quando você fala de permuta, tem muito isso, né? Dei um desconto no meu imóvel, mas peguei um imóvel da permuta com um valor que vai me dar condições de ganhar na próxima vez. É isso aí. Então assim, veja, eu já quebrei, entre aspas, o gelo, só que de uma forma inteligente. Porque eu não fui mais um ali. Eu chego mostrando um nível diferente. Eu mostrando um nível diferente, no mínimo atenção eu vou ter. E ganhando atenção, eu vou entender a razão por trás daquela operação.
Aí eu monto a estratégia. Só que trago o produto. muitas vezes o corretor ele não tem essa visão. E que inclusive com a nossa tecnologia é o que ele consegue, né? Claro. Ele tem toda essa informação, ele consegue saber, inclusive, se o imóvel ele já tiver anunciado, ele consegue saber há quanto tempo esse imóvel está parado no mercado. Sim. Então ele Não, é Até diferencial. assim, quando ele buscar lá, ele vai ter um dado estatístico, né? O preço médio metro quadrado, o tempo médio de anúncio. Só por ele olhar esse tempo médio de anúncios do imóvel específico que ele estiver buscando, ele já vai ver se tem um fluxo de venda ali, um fluxo de negócio acontecendo ou não. Sim. Certo? E saber se, por que não acontece? Daí entra a parte dele avaliar. Os imóveis são muito acabados, né? Estão detonados. É um motivo, tá fora do preço. É outro. Certo? E um motivo que acontece muito, né? Não vai ser, ninguém vai pagar além do que o negócio vale. Do que o A não imóvel ser que vale. não saiba disso. Né? Sim. Porque as pessoas sabem o valor das coisas. Sim, elas buscam, né? Ninguém investe 1 milhão sem buscar quanto vale aquele 1 milhão dele. Sim. Então veja, é uma estratégia relativamente simples, mas aplicada por pouca gente, só que quem aplica, esse cara é diferenciado. Sim, esse cara é o que se posiciona. Né? Fazendo uma brincadeira sem dancinha, né? Sem dancinha. Se posiciona sem dancinha. Bom, então aqui no nosso episódio de hoje nós conversamos muito a respeito da importância de nichar esse público. Queria saber se vocês têm alguma outra dica final, alguma recomendação final para que esse corretor ele possa se posicionar da melhor maneira possível dentro da sua cidade, da sua região de atuação. Acho que a melhor dica que a gente pode dar e a mais preciosa é utilizar a tecnologia. Independente da forma como utiliza, mas a tecnologia ela tá aí, tá para ajudar os corretores. Informação, é o que ele precisa. Trocar informação por comissão. Né? Trocar informação por comissão. É o que o corretor precisa. Ele precisa se ambientar com dados para conseguir montar o nicho dele. Porque aquela estratégia do corretor antigo, que ele vai de porta em porta, vai tentando saber informação, isso é passado. Né? Isso ficou lá atrás. Foi o que a gente falou ali no comecinho, né? E aí tem um cara que fala que funciona, né? Mas se funciona para ele, imagina se ele estivesse atrelando isso à informação. A certo? Tecnologia. Se ele está se dando bem com isso, imagina ele otimizando isso com a tecnologia, colocando as duas coisas em paralelo. Quanto ele não poderia alcançar? Quanto dinheiro ele está deixando na mesa? Né? É isso. Então, e influenciar na taxa de conversão dele. Sim, com certeza. Que é o final, né? É o real final, o dinheiro que ele deixa na mesa, ele estava ali, era só ele pegar. Sim. Deixou de ganhar. Deixou de ganhar. Não é que perdeu, né? Deixou de ganhar. É isso aí. Bom, então é isso. No episódio de hoje nós abordamos sobre os nichos. Convidamos a todos que sempre Convidamos a todos para que sempre continuem nos acompanhando, para quem quer se posicionar como corretor, fazer a sua própria estratégia e se diferenciar no mercado. Então acompanhe os nossos próximos episódios, que a gente sempre vai estar compartilhando conteúdos ricos, que realmente abordem aquilo que é essencial para um corretor. Inclusive, vocês podem deixar seus comentários nas redes sociais, seguir a gente no Instagram, que é @eemóvel.com.br, e também o nosso site, no nosso blog, tem muito conteúdo interessante que pode agregar para o corretor. E até o próximo episódio. Valeu.